Fala pessoal, beleza? Com o melhor estilo aí, cabelo de domingo desarrumado. Vamos falar um pouquinho de política nesse país com um contexto tão estranho de política, tão irregular aí que a gente está vendo nesses últimos tempos, de polarização extrema. Vamos falar um pouco sobre cenários futuros aí que a gente pode esperar para a política, especialmente no que diz respeito a Brasil como um todo. E, enfim, mesmo que o Bolsonaro tenha sido eleito há pouco tempo, vamos entender que ele já começa a dar indícios de querer reeleição. E a gente já começa a ver alguns sinais de que falar sobre a próxima eleição presidencial não é precipitado. Né? Por que disso? Um deles é perceber, depois eu coloco algumas referências aí, que a figura do Jair Bolsonaro como possível candidato à presidência, ela não surgiu de uma hora para outra, né? Existem aí indícios de que essa caminhada aí rumo à presidência começou 4 anos antes dele ser eleito. Então, enfim, baseado numa série de fatos aí, acho que é interessante a gente já começar também a conversar, a especular alguns possíveis cenários para o que nos espera aí na próxima eleição presidencial. A gente já começa a ver movimentos que de fato aí talvez caminhem para alçar, para levantar nomes aí para a próxima eleição mais importante do país. E vamos falar um pouco sobre isso, né? Para começar, acho que vale a pena a gente lembrar alguns nomes importantes do cenário político e também apontar aí quais devem ser os cenários mais prováveis. Né? Como os nomes mais importantes aí, vamos colocar primeiro numa perspectiva de direita e depois numa perspectiva de esquerda. Tá? Eu não vou colocar ninguém de centro porque de fato a princípio eu não vejo nenhum grande nome de centro aí com talvez uma condição muito forte de disputa. Tá? O Rodrigo Maia eu vou enquadrar ele mais como um possível nome caminhando para a direita, né? Centro-direita. Tá? Eu sei que ele pode estar mais para centro, mas enfim, mas aqui eu vou enquadrar ele mais como um possível candidato de direita. Não pelo posicionamento dele, mas talvez pelo eleitorado que ele tente abraçar aí caso venha a lançar uma candidatura presidencial. Tá? Então, falando rapidamente sobre esquerda, só um ponto antes de entrar nisso. Eu vou fazer depois vídeos pontuais sobre, na minha perspectiva, os candidatos com maior chance de competitividade aí na próxima eleição. Tá? E por que falar disso também? Né? Cara, a presidência interfere no país inteiro, direciona muita coisa do nosso país. Então, estar atento ao cenário político, especialmente no que diz respeito ao presidente que pode vir a ser eleito, nos ajuda a perceber muita coisa do que pode vir a acontecer no país, né? Inclusive nas nossas vidas. Né? Enfim, acho que essa é um pouco da importância de estar atento a esse cenário, mas vamos falar então, começando primeiro com possíveis candidatos aí de esquerda, né? Ou centro-esquerda. Tá? É possível que o PT venha com chapa própria, só para variar. Isso talvez seja para as pessoas aí com interesse mais numa perspectiva de esquerda, centro-esquerda. Isso eu cogitaria como não sendo algo tão bom pelo seguinte: após 4 mandatos aí de eleição do PT, né, 2 do Lula, 2 da Dilma, surgiu um desgaste muito grande da esquerda em nosso país. Algumas vezes um desgaste fundamentado, outras vezes um desgaste sem muito fundamento mesmo. As pessoas tomaram ranço e muitas vezes muitas pessoas não sabem nem dizer porquê, mas tomaram, né? Talvez um pouco por influência da mídia, enfim. E vejo um cenário pouco frutífero para uma candidatura vitoriosa de esquerda, centro-esquerda na próxima eleição. Talvez os principais nomes aí seriam o Fernando Haddad, mesmo como já foi na última eleição. Só que o Fernando Haddad ele não tem a máquina na mão, né? Ele não tem uma plataforma de apoio tão grande aí. Esse talvez seja um dos principais desafios da esquerda, né? Cogitar se unificar e, enfim, isso acredito que seja difícil, né? Ele para trabalhar essa projeção nacionalmente, essa projeção política nacionalmente,
estando afastado, né? Ele não está como senador, ele não está tão na mídia quanto um senador atuante, enfim, quanto um político atuante. E o fato de estar vinculado ao PT mesmo, que é um partido que sofreu um desgaste muito grande, né? Com as questões judiciais, aí, enfim. Então eu não apostaria no Fernando Haddad aí como um nome com reais chances de vitória na próxima eleição. Tá? Depois eu vou fazer, como eu disse antes, eu vou fazer um vídeo específico sobre cada candidato, dando mais detalhes de cenários aí possíveis que eu considero sobre cada um deles. Tá? Então Fernando Haddad, na minha opinião, na minha perspectiva, eu apostaria que ele está fora. Se der muita sorte, ele vai para o segundo turno, mas eu acreditaria que talvez nem isso. Um outro seria o Ciro Gomes, mas eu acho que tão delicado quanto a candidatura do Haddad é a candidatura do Ciro, porque o Ciro, eu acredito que ele só teria seu nome alçado a um posto mais elevado se existisse uma frente unificada de centro-esquerda, né, ou de esquerda, o que eu acredito que não deve ocorrer. Então, enfim, paciência. O Ciro ele tem seu posicionamento aí mais incisivo, às vezes ele acaba se mostrando um pouco destemperado e isso também acaba prejudicando ele em alguns momentos, tá? Mas também descartaria o Ciro como um candidato aí com reais chances de vencer na próxima eleição. Nessa última ele não passou nem para o segundo turno, né? Enfim, se a gente tivesse talvez uma chapa aí, unificada de esquerda, centro-esquerda, talvez a união de Haddad e Ciro, por exemplo, o PT aceitando vir como vice de uma chapa, talvez uma candidatura nessa linha tivesse força. Mas fora desse cenário, eu acredito fortemente que não. A esquerda não terá força suficiente para de fato fazer uma candidatura vencedora. Talvez passe para o segundo turno e tal, mas fazer uma candidatura vencedora é delicado. Até pelo seguinte, né, mais do que uma vitória especificamente do Bolsonaro nessa última eleição, eu acredito que a vitória tenha sido uma vitória muito mais de antipetismo do que efetivamente uma vitória do Jair Bolsonaro em si. E aí eu começo a falar das candidaturas de direita, né? Por que falar posteriormente, aí, falar em segundo caso das candidaturas de direita? É porque de fato eu acredito que a direita vai seguir muito forte, né? Depois de 4 mandatos em que o PT foi eleito, em que dizem um governo de esquerda, né? Eu particularmente nunca considerei o PT após eleito aí um governo de esquerda, e sim muito mais um governo de centro, talvez centro-esquerda, do que esquerda propriamente dito. Mas enfim, isso aí é papo para outro vídeo. E a gente tem como, vamos falar dos possíveis candidatos aí para nomes fortes de direita para eleição da próxima eleição presidencial. Um deles, obviamente, o atual presidente, Jair Bolsonaro, cogitando, já sinalizando de forma bastante clara que sim, ele tem interesse de disputar a reeleição, mas como eu vi alguns outros vídeos, algumas pessoas mencionando, talvez o maior desafio dele seja ele próprio, né? A postura dele muitas vezes não condizente com o cargo de presidente, no sentido de posturas desrespeitosas, pouco diplomáticas em relação a presidentes de outros países, posturas de às vezes declaradamente mesmo beneficiar questões familiares, os filhos. Isso de certa forma tende a desgastar muito a imagem dele, como já vem desgastando, né? Ele foi eleito aí por ser a única opção contra a esquerda, né? Então no segundo turno da última eleição o Bolsonaro era a direita e o Haddad a esquerda, e a rejeição à esquerda era muito grande, então o Bolsonaro se beneficiou bastante disso. Mas eu tenho sérias dúvidas se numa eleição onde talvez o segundo turno fosse Bolsonaro e um outro candidato de direita, como por exemplo o João Dória, né, que é o segundo cara que eu vou mencionar aí, eu tenho dúvidas se o Bolsonaro levaria como ele levou na última eleição. E ao falar do João Dória, eu já começo a sinalizar alguns movimentos que o Dória vem fazendo aí para ter uma posição de destaque na próxima eleição, que seria o seguinte. Ele já começa a afastar o nome dele em relação a concordâncias, em relação a uma chancela
sobre o nome de Jair Bolsonaro. Né? O Dória já começa a refutar o nome de Jair Bolsonaro, já começa a criticar o nome de Jair Bolsonaro em várias circunstâncias. Né? Talvez a maior, a circunstância que mais me vem à cabeça nesse momento é quando Bolsonaro atacou o presidente da OAB aí falando sobre questões relacionadas à ditadura, e o Dória veio publicamente dizer que a fala do Bolsonaro, se não me falha a memória, era inaceitável. Né? Entre outros movimentos, a gente começa a ver, a gente viu a expulsão do Alexandre Frota do PSL, partido do Bolsonaro, e indo para o PSDB, que é o partido do João Dória. O Alexandre Frota começa a exaltar, a enaltecer também o nome do João Dória. E não que o Alexandre Frota seja um ponto muito determinante, mas um ponto muito determinante aí na influência da política nacional, mas o que me faz mencionar o nome dele é que a possibilidade dele ser um dos grupos aí de influência que vai começar a fazer esse movimento, se afastar do Bolsonaro pelas diversas posturas questionáveis que ele vem tendo aí, e se aproximar, por exemplo, de João Dória. Né? Vamos pensar que João Dória, mesmo ele não tendo tido uma eleição muito fácil em São Paulo, ele se elegeu em São Paulo, né, como governador. Isso demonstra que o PSDB em São Paulo ainda é extremamente forte, e o PSDB em São Paulo é representado ali por uma classe política, de empresários muito influente em todo o Brasil. Né? Então, pensando nessa circunstância, nesse arcabouço político-econômico que João Dória pode vir a ter nesses próximos 4 anos para elevar o seu nome nacionalmente, eu acredito fortemente que ele vem como um nome muito competitivo para a próxima eleição. Eu particularmente, inclusive, apostaria que ele provavelmente pode ser o próximo presidente do Brasil. Né? Estou dando minha cara a tapa aqui em vários momentos e, se eu estiver errado, o futuro vai dizer. Mas, enfim, não estou dando certeza, nem... a ideia é criar cenários possíveis. Né? Então, tudo isso que eu estou mencionando aqui agora são cenários que eu acredito fortemente que são cenários bem possíveis, bem prováveis de acontecerem. Então, eu acredito que na próxima eleição talvez a gente tenha aí a candidatura do João Dória como a mais competitiva. Né? Porque em relação ao Bolsonaro, se a gente pensar especialmente nas elites, no capital econômico, grandes grupos políticos aí que estão apoiando uma frente de direita, se a gente de fato visualizasse no cenário nacional um embate entre Dória e Bolsonaro, acredito que o Dória ele tem uma postura mais política, mais bem articulada. De fato, ele vem de um histórico aí que ele se mostra como empresário. Né? Querendo ou não, o Bolsonaro, ele, na vida política dele, ele sempre teve ali como deputado, mais de 20 anos, acho que 28 anos. Né? Então, o Dória, nessa perspectiva de eu não sou político, né? Eu estou aqui para trazer uma gestão nova, ele é mais alinhado com esse discurso do que o Bolsonaro. Enfim, e aí é isso. Depois, como eu falei, eu vou fazer vídeos pontuais sobre cada candidato, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o Dória também. E outros candidatos que eu vou falar um pouco mais rápido, mas que eu acredito que talvez busque uma candidatura presidencial, aí, mas eu acredito que com um pouco menos de expressão. Um deles seria o Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, a gente já viu aí que ao aceitar a pasta de ministro junto ao governo Bolsonaro, ele deixou muito claro a pretensão de alguma forma política dele. De fato, ele seria um nome forte aí, possível de lançar uma candidatura. A grande questão, a grande dúvida é a pessoa Sérgio Moro em si. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver discursos dele ou falas dele em público. Ele não tem o traquejo, ele não tem de fato aquela oratória, aquela expressividade no discurso público de envolver as multidões, de envolver as massas. E eu tenho dúvida se a figura dele, se os discursos dele, se o posicionamento dele, ainda que o nome dele seja muito forte, se a postura dele de fato seria tão atraente politicamente falando.
né? Digo isso porque pessoas que às vezes não eram tão... não tinham uma postura de fato tão interessante, popularmente falando, eram pessoas que eram candidatas aí por muitas e muitas vezes e também não conseguiram sucesso, né? Como, por exemplo, o Alckmin, como, por exemplo, o Serra. Eles tiveram sucesso ali nos seus, entre aspas, feudos eleitorais, né? Nos seus grupos eleitorais, no caso São Paulo, PSDB, enfim. Mas nacionalmente, né, por exemplo, na hora de conquistar votos no Nordeste, que é um colégio eleitoral muito importante, eles normalmente não obtiveram muito sucesso, né? E eu acredito que o Moro sentiria essa mesma dificuldade, coisa que o Dória eu acho que seria mais competitivo, né? E um outro ponto que eu tenho dúvida se o Moro de fato aceitaria uma candidatura à presidência, pelo menos de início, é a possibilidade dele ser indicado como ministro do STF pelo Jair Bolsonaro. Se isso acontecer, acredito que ele não viria como candidato a presidente, mas se ele não for indicado pelo Jair Bolsonaro, acredito que ele vai ficar com sangue nos olhos e, sim, cogitar uma candidatura aí. Aumentam as chances do Sérgio Moro cogitar uma candidatura presidencial, né? Algum partido seduzindo ele ali de modo a convencê-lo de que sim, ele é um nome forte, ele pode disputar e talvez até ganhar a eleição. Então o Moro, acho que como nome de direita, acho que é um nome possível aí sim, mas vai depender dos próximos passos no que diz respeito a se ele vai seguir tendo algum afastamento do Bolsonaro, se o Bolsonaro posteriormente vai indicá-lo aí como um nome para o STF, enfim. Isso vai ajudar a determinar se o Moro pode ou não pode vir como candidato para a próxima eleição presidencial. E só para fechar, tem outros nomes aí que eu poderia dizer, como por exemplo o Amoedo do Partido Novo, mas acredito sim que o Amoedo ainda ele sofreria o mesmo problema do Sérgio Moro, ou seja, ele não tem um discurso que de fato chega a toda a população. O discurso dele, a fala dele, a postura dele chega a uma população aí um pouco mais socioeconomicamente melhor, né? Mas acredito que no Nordeste, no colégio eleitoral nordestino ali, ele não tem tanta penetração. Isso para um candidato a presidente é fatal. Então, a princípio, não vou abraçar muito a ideia do Amoedo como um candidato competitivo à presidência. Acredito que ele vai crescer em relação à última eleição, mas não chega na próxima eleição presidencial como um candidato, de fato, com reais condições de disputar a cadeira. E só para fechar, um nome que vem sendo ventilado e tem buscado um cenário de destaque no Brasil, mas também tenho dúvida sobre o real nível de competitividade que ele terá, é o do Rodrigo Maia, né? Atual presidente aí da Câmara. E outro dia achei muito curioso o nome dele sendo de certa forma enaltecido no programa Silvio Santos, onde estava a filha do Silvio Santos e o Neymar, né? Então eles dando os parabéns aí com o presidente que ajudou a aprovar a reforma da Previdência, enfim. E achei curioso isso. Ele vem aí de alguma forma tentando aparecer bem mais do que vinha antes. E sim, acredito que ele possa talvez tentar uma vaga como concorrendo ali à presidência, uma candidatura talvez tentando atrair votos de direita, talvez tentando atrair pessoas que sejam de centro-esquerda é mais difícil, né? Só se talvez um Rodrigo Maia passasse, por exemplo, no segundo turno, com um candidato de extrema direita, tipo um Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro e Rodrigo Maia. Acredito que as pessoas de esquerda, centro-esquerda, votariam no Rodrigo Maia e, obviamente, não no Bolsonaro. Mas, enfim, não apostaria como o Rodrigo Maia enquanto uma candidatura forte, competitiva. Acredito que ele sim vai ganhar representatividade política nacionalmente, está ganhando notoriedade aí entre muitos grupos, mas tenho sérias dúvidas se ele de fato tem um nome forte para ser candidato a presidente com reais chances de vitória, né? E a mesma coisa também no cenário político nacional. Acho que ele para conseguir abertura ali no colégio eleitoral do Nordeste,
a apresentação dele é a mesma coisa. Ele tem uma fala melhor que a do Bolsonaro, tem uma fala melhor que a do Sérgio Moro, mas não acredito que efetivamente ele tem uma fala tão atraente ao povo quanto outros candidatos têm, como por exemplo, mais uma vez eu destacaria, acho que o Dória, ele é mais, nesse sentido politicamente, ele é mais atraente, né? Assim, a fala dele seduz mais o eleitor, o eleitorado, né? Então o Rodrigo Maia, ele tem um sucesso ali no colégio eleitoral dele, ali do estado do Rio e tal, mas tenho dúvida se nacionalmente ele é um nome tão competitivo quanto talvez o Dória mesmo, ou como o Bolsonaro foi, né? Enfim, já ficou um pouco maior do que eu esperava esse vídeo. Os próximos vídeos eu vou fazer mais curtinhos, falando de cada um dos candidatos, beleza? Se você gostou desse material, deixa um joinha aí, deixa seu comentário também. Quem que você apostaria para a próxima eleição como candidato a presidente com reais chances de vitória, né? Por favor, vamos tentar o mínimo de clubismo possível, né? E se alguém se sentiu ofendido aí, me desculpe, não se sinta ofendido. Nada contra a esquerda, nada contra a direita. Esse vídeo aí está tentando ser o mais, por mais que isso seja chato, isentão possível, tá? A ideia aqui é tentar visualizar o que está para acontecer, né? E aí para a gente pensar no cenário de mercado de trabalho, para a gente pensar no cenário econômico. Eu, no caso, tenho filho também, sim, tenho total interesse em saber quem podem ser os próximos presidentes, porque isso diz respeito ao meu futuro, ao futuro do meu filho, ao futuro dos meus alunos, né? Então, vamos pensar sobre isso sim, vamos discutir sobre isso sim, tá bom? E é isso. Um abração, se inscreve no canal também, beleza? Valeu, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.